aluno da Escola de Letras da Unirio, licenciatura, orientado pela professora doutora Júlia Studart, e minha pesquisa é intitulada Nuno Ramos, Intermitências e Metamorfoses da Imagem Acústica. Em uma entrevista para o crítico Rodrigo Naves, Nuno Ramos diz que não busca uma forma que seja completamente definida, mas sim uma forma goma, algo sujeito a um devir, a uma potência. Deste modo, a ideia, de forma fraca, promove a sensação de iminência da queda nas suas instalações sonoras. E é também infundida no espectador através do estímulo auditivo, potencializando e abrindo uma diversidade de leituras profundas. No entanto, a música, a mais imaterial das artes, segundo os compositores e ensaístas Regina Schoch e Mauro Baladi, enquanto composição, pressupõe que haja uma seleção e combinação de sons, erguer eixos de sintagma e paradigma no meio acústico, um certo controle sobre a sequência de notas a serem emitidas. Mas para Nuno, a música é uma arquitetura moldável, é um fruto do resultado de uma curadoria de componentes físicos e sonoros, mas que admitem a existência do fator surpresa advindo da performance, escancarando os contrastes presentes da coexistência de elementos dissonantes como som e ruído, ordem e caos. A obra performática Aos Vivos ocorreu no Galpão Folias, em São Paulo, no dia 5 de outubro de 2018. Nuno convocou uma série de atores para se disporem em círculo no palco, todos eles com fone de ouvido, interpretando para uma plateia, em tempo real, os candidatos à presidência que debatiam na Rede Globo. No centro da roda, uma dançarina performava o samba, que é uma dança circular muçulmana praticada pelos derviches com fins de conduzir o indivíduo a estados de transe e, por consequência, obter um possível contato com o divino. Ao fundo soava uma música de padrões rítmicos e melódicos repetitivos, característica dessa dança, diversas vezes contrastando até mesmo de maneira cômica com os discursos dos candidatos. Como um tipo de mantra, no entanto se valendo de movimentos corporais e não de palavras, o samba torna-se uma tradução intersemiótica, uma corporificação da própria ideia de lugar tranquilo que o compositor Silvio Ferraz coloca no seu livro das sonoridades, ao dizer que para fazer esse lugar tranquilo, o recurso talvez seja o de reiterar elementos, de fazer com que as coisas girem numa pequena roda, uma cantilena, um ritornelo, uma ladainha, um caleidoscópio, uma caixinha de música. Desta forma, a fim de gerar essa tranquilidade, que aqui também significa a capacidade de prever o devir da música, é preciso que o ouvinte encontre padrões, repetição, giro de temas melódicos que causem familiaridade no ambiente sonoro, configurando uma espécie de casa onde o ser se entrega ao aconchego sem surpresas. Logo, o derviche, praticante da dança, se vale da constância dos padrões de ritmo e melodia, reiterações que influem na própria psique, a ponto de gerar um estado vibracional de tranquilidade, mais propício para que a mente se desvincule do mundo externo, que aqui é o debate, e assuma um elo com o sublime. Esse giro musical, de caráter meditativo, de silêncio interno, é um dos cernes da criação da forma fraca. Todos os corpos que compõem essa obra intercedem-se através dos seus limites, alegoricamente representados pela concentricidade dos círculos, ou seja, no centro da roda de atores está a rotação do derviche. Está implícita a noção de lugar e de confim, propostas pelo crítico italiano Massimo Cacciari. De acordo com ele, o lugar é onde a coisa torna-se contato e relação. Portanto, é o escatom doente, seu fim, seu cataclismo, a orla extrema do ser ou do objeto, seu fim comum com o outro de si. Nessa lógica, não é possível que um confim possa eliminar outro ou excluí-lo porque feriria a integridade de sua própria essência. E nas palavras do Máximo, os entes não definem o próprio confim chocando-se contra ele, como se se tratasse de um muro impenetrável, abstratamente separado por eles. Cada ente é certamente fechado em seu limite, mas é no seu movimento que esse limite, esse extremo ou último do ente, toca outras extremidades. O continente não é outro que o escatom do próprio corpo. Passo a passo, o lugar se define no confim.
no contato entre os corpos, onde cada um é ao mesmo tempo conteúdo e continente, limitante e limitado. Topos aparece então como um outro nome para dizer o limite extremo do ente. O ponto ou a linha onde ele entra em contato com outro de si, onde ele se oferece integralmente ao contato com o outro. O confim é um lugar problematizado, que existe em crise, e por estar em crise existe. O confim, portanto, não pode ser confinado em um significado, em um recipiente controlado, porque é pura latência. Apesar das partes dessa obra do Nuno Ramos serem definidas por contraste, derviche versus debate, ordem, caos, som, ruído, espiritualidade, humanidade, por serem confins a uma intercontaminação entre esses elementos o tempo inteiro. Assim, o círculo criado pela dançarina a partir da sensação de lugar seguro que todo padrão musical mântrico ao menos pretende promover é uma tentativa de arquitetar topos que se relacionem com outro confim, o mundo espiritual. Em Aos Vivos, o mundo espiritual é o meio de fuga, composto por imaterialidades que são, na verdade, matéria da palavra. Nesse sentido, não há um it vazio, algo indizível. Segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, aquilo que então tocamos não é obviamente uma coisa de tal modo nova e portentosa, que para descrevê-la nos faltam as palavras. É antes matéria, no sentido que falamos da matéria bretanha, ou entrar na matéria, ou ainda índice de matérias. Aquele que nesse sentido toca sua matéria encontra facilmente as palavras para dizer. Onde acaba a linguagem, começa não o indizível, mas a matéria da palavra. O espaço para a palavra não surge apenas após o último giro do derviche. A palavra é intrusa do silêncio, invasora, inconveniente, principalmente para aquele que almeja estar em transe. Talvez a saída seja desarmar a palavra da cultura, assoprar a camada espessa de poeira e entendê-la diante do suposto it. Além disso, o crítico literário Paul Zumthor, no seu livro Performance, Recepção e Leitura, diz que o mundo externo ao indivíduo nunca é intocável, ele é sempre primordialmente da ordem do sensível, envolvem os sentidos. Para o autor, não só o conhecimento se faz pelo corpo, mas ele é, em seu princípio, o conhecimento do próprio corpo, fato que vincula a execução em movimento, performance, a aquisição de elementos que formam uma inteligência subterrânea à razão, um saber de cor, do latim cordis, coração. O autor em questão, ao ler o filósofo fenomenológico Merleau-Ponty, entende o conhecimento antepredicativo como uma acumulação de conhecimentos que são da ordem da sensação e que, por motivos quaisquer, não afloram ao nível da racionalidade, mas constituem um fundo de saber sobre o qual o ser se constrói. É justamente nesse ponto que mais um elemento vem à tona, que compondo a dissonância da obra Aos Vivos. O conhecimento antepredicativo se opõe ao conhecimento racional e racionalizável, bem como o teor argumentativo e intelectivo do debate político. É essencialmente corpo, sensação e saber de cor. Contemplar essa obra gera uma certa sensação de desconforto por conta do contraste entre os seus elementos, seus confins, principalmente nessa oposição em questão, por ser possivelmente a mais profunda, já que o Sama aponta para um estado de espírito de difícil acesso ao ser humano ocidental, submetido aos afazeres maquinados e maquinizadores da rotina, nos quais, segundo o filósofo Derrida, não há espaço para esse aprender de cor. Coração, nas palavras de Derrida, no poema Aprender de Cor, a ser aprendido de cor, já não denomina apenas a pura interioridade, a espontaneidade independente, a liberdade de atingir-se ativamente reproduzindo o rastro amado. A memória do de cor entrega-se como uma oração, é menos arriscado a uma certa exterioridade do autônomo, às leis da mnemotécnica, a essa liturgia que imita superficialmente a mecânica. A cientista da religião, historiadora brasileira Gisele Camargo, na sua tese A Dialética do Giro Derviche, observa que na tradição islâmica o coração não é um órgão associado somente às emoções, como ocorre na cultura ocidental em geral, mas sobretudo à contemplação e à vida espiritual. E nele existem pontos de intersecção sobre o espírito e a matéria, entre o espírito e a matéria, talvez confins, sendo representados como constituído de sucessivas camadas e envoltórios, cujas cores podem ser vistas quando o praticante atinge esse êxtase. Além disso, a crença muçulmana diz que o físico, coloca que o físico advém do espiritual. Logo, o Sama é uma espécie de tentativa de volta à essência humana. Assim, conforme aponta Cacciari,
Essa prática coloca o ser diante de outro topos, como quem atravessa a linha, essa lira, que separa o território de outro e o indivíduo, portanto, o indivíduo de lira. O estado meditativo do derviche, que perambula na fronteira permeável com a vertigem, revela não só essa tentativa de não submissão às leis do pensamento, a mente enquanto constante geradora de palavras, mas também a própria lei da gravidade, assim como a dança geralmente pode sê-lo em algum grau. Mas no caso de Saman, aos vivos, o giro sobre o mesmo centro gera no praticante a sensação de anular o puxo da terra para baixo, gera uma sensação de leveza. E de acordo com Heidegger, conforme citado pelo ensaísta e dramaturgo André Lepec, o vir a ser da obra de arte é precisamente a expressão da tensão permanente entre o puxo da terra para baixo e as operações antigravitacionais do mundo. Sendo assim, o ser se percebe no mundo submetido à gravidade, mas não submisso a ela. E no caso de Aos Vivos, essa não submissão é reiterada, ou seja, a constante rotação sobre o próprio eixo é uma forma não previsível de movimentar-se, em contraste com os atores que circundam a dançarina, que estão parados em pé diante dela, aos microfones. Nesse sentido, a professora e dramaturga Ângela Leite Lopes, na apresentação do Teatro dos Ouvidos, livros do filósofo Novarriná, relata algo interessante. Em 2011, o diretor Antônio Guedes planejava gravar essa obra do Novarriná em um audiobook, e para isso propôs a criação de uma cena dando origem à instalação inaugurada em agosto daquele ano no Espaço Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Era necessário haver corpo para aquela obra. Além disso, Ângela relata que o bilinguismo da obra do autor francês estranhamente faz com que o familiar e o estrangeiro sejam territórios estranhamente próximos. Cria-se o hábito de se apropriar daquilo que não se tem certeza de entender. O pensamento seria a tentativa de traduzir o suposto indizível, o it. E no ensaio Que Coisa é a Poesia, do filósofo francês Derrida, trata desse aspecto de reconhecer a impossibilidade de traduzir exatamente. O coração lhe bate nascimento do ritmo, para além das oposições do interior e do exterior, da representação consciente do arquivo abandonado. Em um só algarismo, o poema O Aprender de Cor sela juntos o sentido e a letra, como um ritmo espaçando o tempo. A unicidade do poema tem essa condição: você precisa celebrar, deve comemorar a amnésia, a selvageria e até mesmo a burrice do de cor, o ouriço. Portanto, a última dicotomia que embasa a sensação de dissonância da estrutura sonora da obra aos vivos é a coexistência entre os confins coração e mente, que por si só reverberam no corpo humano de maneira diferente. O coração como centro engendra o lugar seguro, o saber de cor, o conhecimento antepredicativo, a sinestesia, o delírio, o giro, atributos que alçam o ser a contactar seu confim com o confim divino. O coração, como centro, nega o automatismo da mente que intervém com palavras, pensamentos, que não são desarmados da cultura, cuja camada realmente envolve o derviche, os atores, visto que a dançarina está tentando criar seu lugar seguro no centro da roda de um debate político que representa a necessidade de ganhar, o interesse do ego, a palavra da cultura, o tom oscilante do discurso ideológico político e a efervescência dos ânimos. Aí estão as estruturas sonoras e corpórea em constante diálogo, a arquitetura moldada, feito uma argila pela imprevisibilidade da performance nesse trabalho de Nuno Ramos.